Gravação iniciada, presidente. Conselheiros, dando continuidade à nossa sessão da parte da manhã, agora iniciaremos o julgamento do item 76 da pauta de relatoria do conselheiro Luiz Toselli, recorrente à Fazenda Nacional interessado a Cor Participações Limitada. Conselheiro, o senhor está com a palavra. Bom, trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda, PGFN, em face do acordo que deu provimento ao recurso voluntário, conforme ementa abaixo. Frente a parecer fiscal que, examinando a escrituração contábil do sujeito passivo, concluiu pela regularidade do oferecimento à tributação das receitas financeiras auferidas, não prevalece as inferências feitas pela autoridade administrativa a partir das informações prestadas em DIPJ e DIRF. O processo trata de restituição de saldo negativo relativo ao ano 2001, seguido de compensações, mas que foi indeferido. Quando da análise do alegado direito creditório, a autoridade fiscal entendeu aqui aquela coisa de falta de comprovação da tributação das receitas financeiras oriundas do fonte que forma o saldo negativo, a partir de linhas específicas da DIPJ. A gente sabe que muitas vezes os contribuintes colocam em outras linhas que não aquelas linhas mais específicas que o fisco espera. Então, aqui eu vou me abster de ler, que é um assunto conhecido. Paciência do indeferimento do pleito, a contribuinte apresentou manifestação, alegando que a simples verificação da linha 20 da mesma ficha estaria ali as receitas financeiras foram consideradas não declaradas. A manifestação foi considerada intempestiva e depois o contribuinte fez um pedido de reconsideração e a autoridade atestou que havia sido entregue, sim, a manifestação de forma tempestiva. E aí, nesse caso aqui, o próprio fisco fez uma diligência no contribuinte antes da decisão de primeira instância. Então, foi lavrado um MPF específico e teve um relatório fiscal que concluiu, eu transcrevo aqui a conclusão. A DRJ, porém, manteve o indeferimento nos termos do despacho decisório, e eu transcrevo a emenda. Houve a apresentação do voluntário, que foi julgado procedente pelo acordo dele, salvo o melhor juízo, esse é de sua relatoria. Diante dessa decisão, a PGFN interpôs recurso especial, por meio da qual suscita a existência de divergência jurisprudencial em relação à matéria ônus da prova de indébito tributário, trazendo a colação acórdão paradigma número tal, eu transcrevo a emenda. E aqui, só um adendo. Esse paradigma, desse caso aqui, nós vamos analisar o recurso especial dele, que é o item seguinte. Então, nesse caso, o contribuinte ganhou e a Fazenda recorreu. Naquele outro caso, o contribuinte perdeu e recorreu, que vai ser o caso seguinte da pauta, tá, presidente? Tramitado o feito, despacho de admissibilidade deu seguimento ao apelo nos seguintes termos. E eu transcrevo aqui, a gente vai ver mais adiante os detalhes. Cientificada do recurso, a contribuinte ofereceu contra-razões e que sustenta a intempestividade do recurso, o não conhecimento em razão de ausência de similitude fática necessária, e no mérito pede seja o mesmo improvido, não merecendo reparos a decisão recorrida. Conhecimento. O recurso especial, ao contrário do que quer fazer crer a contribuinte, é tempestivo, afinal foi dada a ciência do acórdão em 25 de maio e o protocolo ocorreu em 1 de junho, dentro do prazo legal, portanto. Faço a análise dos demais pressupostos. Aqui eu falo compete à Câmara Superior julgar, né, em seu recurso especial, pretende a PGFN reformar a decisão que considerou que o oferecimento à tributação das receitas financeiras que deram origem ao fonte formador do saldo negativo restou comprovado em face da escrituração da contribuinte, escrituração esta que, inclusive, foi objeto de auditoria que a validou no curso do processo. No paradigma, porém, não houve auditoria ou entrega, entre aspas, tempestiva da contabilidade do contribuinte, o que prejudicou a demonstração da liquidez e certeza do alegado indébito. Mais precisamente, naquele caso, o colegiado entendeu que caberia ao sujeito passivo comprovar que as receitas foram oferecidas à tributação através da sua escrituração contábil,
Todavia, a empresa limitou-se a entregar planilhas. Veja, a propósito, o seguinte trecho do acordo. Abro aspas. A este respeito, desde que devidamente demonstrado que as receitas foram oferecidas à tributação em outros períodos, plenamente aceitável a dedução do IR do período. Entretanto, tal prova há de ser feita pela parte interessada, aquela que alega o crédito. E esta prova há de ser feita pela apresentação dos lançamentos contábeis efetuados e elementos indicadores dos resultados contábil e fiscal, balanço, TRE, né, e LALUR, de sorte a aferir a plena identidade entre este e o teor da TIPJ. No presente caso, verifica-se que foram acostados pela recorrente tão somente planilhas de controle interno, por meio das quais busca comprovar que receitas financeiras de 7,5 milhões já haviam sido tributadas. Minhas palavras. No acórdão recorrido, a confirmação do oferecimento das receitas financeiras à tributação, condição necessária e suficiente para reconhecer o indébito, partiu da análise pelo fisco da própria contabilidade da empresa, que foi entregue pelo contribuinte antes da decisão de piso em atendimento à intimação. Isso fica claro na própria ementa do julgado, que novamente trago a bailo, e aqui você vê que a própria ementa da doutora Edeli, frente a parecer fiscal, examinando a escrituração contábil, conclui pela regularidade do oferecimento de tributação. Ambas as decisões, entre aspas, entre parênteses, acórdão recorrido e paradigma, na verdade, adotaram uma mesma premissa, qual seja, a de que a contabilidade é essencial para comprovar o oferecimento das receitas financeiras que deram origem ao IRF, que compôs o saldo negativo à tributação. Como na presente situação fática a contabilidade constava dos autos e suportava os valores declarados em DIPJ, o crédito restou por reconhecido. Por sua vez, tendo em vista que na situação fática analisada pelo paradigma não houve apresentação da contabilidade, o colegiado entendeu pela não comprovação do direito creditório lá postulado. Nota-se, assim, que foi justamente essa dessemelhança fática o motivo pela qual as conclusões dos acordos se manifestaram em sentidos opostos. Tanto é assim que a própria PGFN, em suas contrarrazões oferecidas no outro caso citado, que é o PAF, que nós vamos analisar na sequência, reconhece categoricamente não existir similitude fática entre as decisões em questão. E aqui só um parênteses, aqui é engraçado, que a PGFN fala que não tem e o contribuinte lá fala que não tem. Então, a gente está falando dois recursos que eles meio que são contraditórios, porque na hora que ele recorre, tem, e na hora que ele oferece contrarrazões no outro, deixa de ter a similitude fática. Eu achei isso interessante, coloquei em amarelo, porque eu acho que não tem nenhum problema, né, eu colocar nesse processo informações do outro quando é o mesmo contribuinte. Isso é para mim, eu não vejo problema nenhum, não sei se alguém no colegiado vê, por isso que eu deixei em amarelo, porque para mim foi um argumento adicional que a própria PGFN, ela afirma que não tem similitude fática quando é conveniente para ela, entendeu? Então, ó, aqui são as palavras da própria PGFN falando do outro acórdão que é de outro ano. Então, a diferença aqui é que em um dos casos teve uma auditoria prévia, foi examinada a contabilidade e, face da comprovação do oferecimento a partir dessa análise, o fisco, o colegiado entendeu comprovado o crédito. E no outro caso seguinte que nós vamos analisar, não teve essa análise de contabilidade, não teve entrega tempestiva da contabilidade, foi essa a razão naquele outro caso ter sido indeferido, mas aí eu deixo para falar depois. Então, nesse caso, eu não vejo situações fáticas comparáveis. Por isso que eu não conheço o presidente do recurso especial, como voto. Ok, conselheiro, obrigada. Conselheira Edeli, quando estiver pronta, pode se manifestar. Presidente, duas coisas. Acho que já posso fazer um esclarecimento de fato aqui, né, para colocarmos todos no mesmo plano de análise. Esse outro procedimento, é bom que se esclareça, porque esse processo foi diferente. Esse outro procedimento que houve não foi uma diligência nesse processo, foi um procedimento fiscal em paralelo que, inclusive, resultou num auto de infração que não foi julgado junto com esses processos. Mas talvez o que tenha incomodado a Procuradoria nesse processo é que a minha primeira premissa de análise
é que a investigação fiscal para infirmar o saldo negativo, ela foi superficial, porque ela olhou linhas da declaração ali de uma forma sem considerar as peculiaridades do swap. Então, eu coloquei isso como primeira premissa, né? O parecer da autoridade que concluiu pela regularidade, né, com insuficiência de elementos reunidos, né, para análise, e como argumento subsidiário, aí esses elementos que vieram do outro processo, né, que foram juntados aos autos, mas que foram realizados um procedimento em paralelo, e que confirmavam porque realmente a Receita evoluiu, né, nessa análise das operações de swap, né, ela passou, especialmente a DERAT de São Paulo, né, passou a ter um procedimento muito mais aperfeiçoado para analisar dessas operações, comprovação dessas operações, e aí no procedimento posterior isso já veio mais detalhado. Então, com essas informações, eu consegui identificar onde o contribuinte estava errando, né, e reconhecer o direito creditório aqui. Mas esse é esclarecimento de fato, só dessa peculiaridade do processo. O que eu gostaria, né, o relator, ele julgou os dois processos juntos, então ele tem conhecimento dos dois processos, e me parece que o ideal seria que a gente concluísse a votação também tendo conhecimento dos dois processos. Então, eu peço vista de mesa, antes de proferir meu voto nesse ponto, para que a gente possa passar o processo seguinte e depois concluir a votação desse, já tendo o mesmo âmbito de visão do relator. Ok, conselheiro Deli, deferida vista em mesa. Vamos passar então, doutor Tazé, para o item 77 da pauta, também de sua relatoria. O recorrente é Edenred Brasil, participações interessado Fazenda Nacional. O senhor está com a palavra. Até foi ótimo o seu pedido, porque naquele outro caso teve um despacho de admissibilidade inicial que não conheceu o recurso especial e, por agravo, a própria doutora Edeli acabou reconhecendo a admissibilidade exatamente nesse tópico, mas eu, com a devida vênia, óbvio, discordo, porque, para mim, são situações incomparáveis, mas eu acho super importante mesmo a gente julgar esses dois em conjunto, porque o conhecimento pode ser que a gente haja aqui uma divergência, enfim. Esse caso aqui é muito semelhante ao outro, só muda o ano do crédito. E aqui, então, trata-se de recurso especial interposto agora pela contribuinte em face do acórdão que negou. E aqui ele negou com essa base nessa ementa. O que é importante aqui é que ele entendeu que não houve comprovação, né, da tributação das receitas financeiras que deram origem à fonte. O processo também trata de pedido de restituição, mas lá era 2002, aqui é 99. Quando da análise a autoridade fiscal entendeu, de novo, que é o problema da composição das linhas da DIPJ, se foram ou não oferecidas a tributação no ano ou em anos anteriores, né? Com a ciência da não homologação, o contribuinte apresentou manifestação na qual aduz, em resumo, aí o prazo de 5 anos já ter expirado, houve mero erro de preenchimento da DIPJ, e ele aponta onde estaria o valor das receitas. O montante de 6 milhões relativo ao IR da aplicações refere-se à grande maioria dos casos, adotou regime de competência, a planilha apresentada, acompanhada de extratos analíticos entregues anteriormente ao auditor fiscal, não deixaria dúvidas da liquidez e certeza dos valores retidos a título do fonte. As estimativas do ano de 99 foram compensadas com saldo negativo apurado em anos anteriores, de acordo com os documentos anexados. Ao apreciar a defesa, a turma de julgamento manteve a não homologação, e eu transcrevo aqui a ementa. Na sequência, a contribuinte apresentou recurso voluntário, que teve o provimento negado. O sujeito passivo primeiro opôs embargos de declarações, foram rejeitados, em seguida interpôs recurso especial, suscitando a existência de divergência jurisprudencial em relação às matérias a seguir identificadas. Primeiro, nulidade, instrumento de prova, suficiência da DIPJ como instrumento de prova e escrituração contábil como instrumento de prova. Verdade material, decadência, mas na decadência não houve indicação de paradigma. Tramitado o feito, o recurso teve o segmento negado. E aqui eu acho importante para a nossa discussão
porque depois teve uma reforma pela conselheira dele de um dos pontos, mas eu vou ler aqui o que concluiu o primeiro despacho. Diante do exposto com o fundamento, proponho que seja negado seguimento ao recurso deposto pelo... não, eu vou falar isso no voto, desculpa. Aqui, na verdade, só foi aceito naquele item 2. Isso aqui já é a conclusão do despacho da Edeli. Não, me perdoa, peraí, vou ler. Diante do exposto com fundamento nos artigos tais, proponho que seja negado o segmento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo no que diz respeito às matérias nulidade, verdade material, instrumento de prova por não demonstrar a matéria, tudo. Aí o contribuinte interpôs agravo ao presidente, que foi parcialmente acolhido para dar seguimento à matéria do item 2, que era o que ele chamou de instrumento de prova, DIPJ escrituração contábil, sob o entendimento de existir divergência em face do acórdão tal, que é justamente o acórdão do processo anterior. Segundo consta do despacho de admissibilidade, até enfatizei aqui que é da Edeli, depois eu tiro, a interessada insiste que a divergência não está fundamentada em qual modelo da declaração utilizada, mas sim no fato de um acórdão recorrido desconsiderou-se como prova a declaração de imposto de renda, enquanto no paradigma foi considerado ela como elemento suficiente para a comprovação do fato. Acrescenta que as declarações da pessoa física e jurídica possuem as mesmas bases, havendo campos específicos para a indicação das receitas submetidas à tributação, cujos lançamentos são provas insofismáveis do oferecimento dessas verbas à incidência do IR. A interessada aduz que referido paradigma é perfeito e irrefutável, pois o acórdão recorrido não apenas se distanciou da jurisprudência desta colém da Corte, como se mostra contrária à decisão pertinente à situação idêntica relativa a outro processo da própria agravante. Destaca que não houve análise da escrituração contábil, mas apenas de uma linha da DIPJ, sendo certo que toda a receita foi oferecida à tributação em outras linhas da declaração. De fato, o voto condutor do paradigma expõe que a interessada não faz prova em sua manifestação de conformidade ou em seu recurso voluntário na forma de contabilização dos rendimentos oferecidos no swap, nem esclarece porque teria computado os questionados rendimentos na linha destinada a variações cambiais ativas. Todavia, o procedimento adotado pela autoridade e os demais elementos presentes nos autos não permitem que seja imputado a interessante o ônus desta prova. De fato, como relatado, a contribuinte juntou aos autos os comprovantes de retenção e desses traz praticamente os mesmos valores apurados pela autoridade preparadora no exame das dívidas. De outro lado, a autoridade administrativa, para gozar a dedução de boa parte dessas retenções, limitou-se a inferir o imposto que teria sido retido sobre as receitas financeiras, sem exigir esclarecimentos da contribuinte, ou mesmo cogitar que rendimentos das operações de swap poderiam ter natureza assemelhada à variação cambial ativa e assim terem sido informados em outra linha da DIPJ. A verificação contábil referida no paradigma, em verdade, foi promovida depois da não homologação das compensações e antes do julgamento de primeira instância, consoante expresso na sequência do voto condutor acima. Para além disso, antes do julgamento, a DEFIS desenvolveu procedimento fiscal em face da contribuinte e, examinando sua escrituração, bem como analisando os rendimentos auferidos no conjunto dos 3 trimestres de 2001, concluiu pela compatibilidade entre as informações da DIFES, a escrituração e as informações em DPJ. Claro está que a autoridade lançadora não identificou qualquer irregularidade no descompasso entre o registro contábil dos rendimentos e a sua informação pelas fontes pagadoras, normalmente tendo em conta que no primeiro trimestre de 2001 a apropriação de receitas foi muito superior ao informado pelas fontes pagadoras. Importante recordar que as informações acima indicadas como receitas auferidas foram prestadas pela contribuinte quando intimada a apresentar a documentação que serviu de base para o diário e razão de 2001, referente às receitas financeiras da DPJ. Quanto ao descompasso entre o momento no qual as receitas financeiras são submetidas à incidência do imposto de renda pelas fontes pagadoras e seu registro contábil, a IN 25 evidencia que tal pode ocorrer ao confirmar a incidência do imposto no momento do pagamento ao crédito ou rendimento. Diante desse contexto, não é possível desqualificar a prova coletada durante o procedimento fiscal em que instruiu o processo administrativo número tal, então só em razão da insuficiência de elementos ali presentes. A autoridade fiscal intimou a interessada a apresentar elementos de sua escrituração e, examinando, concluiu por sua regularidade. Se não juntou àqueles autos todas as informações que teve em conta, sua apreciação somente poderia ser desconstituída em desfavor da interessada,
com a prestação de novos esclarecimentos exigidos pela autoridade julgadora. De outro lado, frente à possibilidade de erro de DTPJ, não se vislumbra aqui a necessidade de qualquer outro esclarecimento a ser prestado. As conclusões ali firmadas são coerentes com a alegação da recorrente de que informou os rendimentos na linha 20 da DIPJ e também não destoam das informações da INDIF, quando considerada a possibilidade dos rendimentos terem sido apropriados em período diferente. Diante, portanto, do parecer da autoridade fiscal, que concluiu pela regularidade da apuração do IR 2001, e ante a insuficiência dos elementos reunidos pela autoridade administrativa, que examinou o pedido de restituição e as correlatas compensações, o saldo negativo de IR formado na DPJ deve ser reconhecido. A agravante aduz que o acórdão utilizado como paradigma não se fundamentou na suposta necessidade de apresentação da contabilidade, como alegado pela decisão agravada, mas sim apontou a necessidade de diligência, caso existente fundar dúvidas da autoridade julgadora, a fim de se afastar a presunção de veracidade da DPJ e dos informes de rendimentos. De fato, a orientação do paradigma, no sentido de que o procedimento adotado pela autoridade administrativa e os demais elementos presentes nos autos não permite que seja imputado a interessado o ônus desta prova. Sob esta premissa, e considerados os demais elementos juntados, afirmou-se a desnecessidade de qualquer outro esclarecimento a ser prestado, reputando suficiente a instrução dos autos para reconhecer o direito creditório. Já o acórdão recorrido, apesar de também analisar ato de não de reconhecimento de direito candidato pautado em exame de linhas da ITPJ, onde cogitou estariam informadas as receitas das retenções reduzidas na apuração, exigiu do sujeito passivo a apresentação de elementos de sua contabilidade para provar seu direito, nos seguintes termos de seu voto condutor. Em razão da adoção do regime de competência por reconhecimento das receitas, pode haver o descompasso temporal entre a tributação das mesmas pelo imposto de renda ao final do respectivo período e a efetiva retenção do imposto na fonte. A esse respeito, desde que devidamente demonstrado que as receitas foram oferecidas à tributação em outro período, plenamente aceitava a dedução do IR. Entretanto, tal prova há de ser feita pela parte interessada, aquela que alega. Essa prova há de ser feita pelos lançamentos contábeis efetuados pela contabilidade, né? No outro giro, alega também a recorrente erro no preenchimento de sua DPJ no tocante às receitas financeiras auferidas à tributação, desdobrando o valor informado na linha 24, de sorte a fazer aflorar a existência de ganhos e perdas no mercado de renda variável. Por certos, de meros erros de fato não se originam direitos, e nesse sentido é sólida e farta a jurisprudência, como bem observou a recorrente. Entretanto, a comprovação de que se trata de simples engano ou falha deve ser feita de forma convincente, com base em prova segura, ou pelo menos indícios veementes. Tal prova, nesse caso, mais uma vez, poderia ser feita mediante a apresentação da contabilidade, de razão em que ficasse demonstrada a existência dos registros das perdas e ganhos no mercado de venda variável, sorte a comprovar que a soma algébrica dos resultados alocados pela recorrente efetivamente resultados nos momentos declarados. Sem tal demonstração, é impossível reconhecer a ocorrência do erro, posto que calcado em mera alegação a quem incumbe a prova. Assim, apesar do caso não serem idênticos, como alega a agravante, há divergência entre a orientação decisória dos acordos comparados, vez que no recorrido impõe-se ao sujeito passivo o dever de prova de suas alegações frente à acusação fiscal semelhante àquela que, no paradigma, afirmou-se insuficiente para esta imposição probatória, declarando-se satisfatória outras informações prestadas pela autoridade fiscal para, assim, não se buscar mais elementos com vistas ao reconhecimento do direito creditório. Constata-se, ante o exposto, a regularidade formal do exame de admissibilidade e a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo, bem como a necessidade de parcial reforma daquele despacho inicial que não tinha dado seguimento. Minhas palavras. Registra-se aqui que a PGFN, nos autos do PAF, que aquele outro, interpôs recurso especial em face do acórdão 1101, considerado o paradigma deste caso, recurso este que, para demonstrar a divergência, indicou como paradigma o acórdão ora recorrido e encontra-se sob minha relatoria para julgamento nesta mesma sessão. Após intimada acerca da admissibilidade do presente recurso especial, a PGFN ofereceu contrarrazões e que sustenta preliminarmente o não conhecimento do apelo, haja vista que os acórdãos invocados não remontam a substrato fático semelhante e, no mérito, pede seja o recurso improvido a fim de manter a decisão recorrida nos seus próprios termos, é o relatório. Eu vou para o conhecimento, presidente. O primeiro parágrafo é de praxe,
Em seu recurso especial, pretende o contribuinte reformar a decisão que considerou que o oferecimento da tributação das receitas financeiras que deram origem ao fonte formador do saldo negativo não restou comprovado em face da ausência de suporte contábil quanto ao alegado erro de DPJ, fato este que prejudicou o reconhecimento do direito creditório em razão da ausência de liquidez e certeza. Quando do primeiro de despacho de admissibilidade, a divergência em relação ao paradigma, acórdão tal, foi afastada sob o seguinte fundamento. Abro aspas. No paradigma apresentado, a convicção do julgador foi formada a partir da escrituração contábil, não prevalecendo os dados da DIPJ. No acórdão recorrido, entendeu-se que caberia ao sujeito passivo comprovar que as receitas foram oferecidas à tributação através da escrituração contábil. Todavia, o recorrente limitou-se a entregar planilhas de acordo com o seguinte trecho do acórdão recorrido. E aquele mesmo trecho que eu falei para vocês, que planilha não é suficiente, que deveria ter vindo a escrituração contábil. Desta feita, entendo que o paradigma apresentado e o acórdão recorrido possuem o mesmo entendimento, ou seja, para se comprovar se as receitas foram oferecidas à tributação, não é suficiente a DIPJ. Faz mister comprovar que os dados nela informados estão de acordo com a escrituração. Todavia, no paradigma, houve uma análise da escrituração, enquanto que no acórdão recorrido a escrituração não foi apresentada, tendo sido trazidos aos autos tão somente planilhas. Logo, não vislumbro divergência quanto ao segundo paradigma, posto que o mesmo consubstancia entendimento compatível com o recorrido. Minhas palavras. De fato, confrontando o acórdão recorrido com o dito paradigma, entendo que nenhum reparo cabe à conclusão desse primeiro despacho, que bem demonstrou a ausência da similitude fático-jurídica necessária ao conhecimento recursal. Lá no caso julgado pelo paradigma, a confirmação do oferecimento das receitas financeiras à tributação, condição necessária e suficiente para reconhecer o indébito, partiu da análise da própria contabilidade da empresa, que inclusive fora auditado pelo próprio fisco. Isso fica claro na própria ementa do paradigma, que é aquela que é à frente, a parecer contábil, examinando a escrituração contábil do sujeito passivo. Aqui, ao contrário, não houve parecer fiscal ou auditoria prévia, bem como a contribuinte não apresentou sua contabilidade antes de proferida a decisão do colegiado ACO, tendo sido justamente a ausência da escrituração a razão determinante para a não homologação das compensações. Nesse contexto, e com a devida vênia, e tendo que a tentativa de reforma parcial do despacho de admissibilidade em sede de agravo não se sustenta diante de uma análise mais atenta das decisões ora confrontada, as quais, na verdade, não evidenciam dissídio jurisprudencial. Ambas as decisões, na verdade, adotaram uma mesma premissa, qual seja, a de que a contabilidade é essencial para comprovar o oferecimento das receitas financeiras que deram origem ao IRF, que compôs o saldo negativo ou a tributação. Como na situação fática do paradigma, a contabilidade constava dos autos e suportava os valores declarados em DIPJ, o crédito restou reconhecido. Nessa situação particular, porém, a ausência da contabilidade foi determinante para afastar a liquidez e certeza do indébito. Trata-se, contudo, de situações fáticas distintas, sendo esta dessemelhança o motivo pela qual as conclusões dos acordos se manifestaram em sentidos opostos. Tanto é assim que o próprio contribuinte, em suas contrarrazões oferecidas no outro caso citado, reconhece categoricamente não existir similitude fática entre existências e questões. Nas suas palavras, e mais absurdo que uma atuação desse teor e da necessidade de que tal demanda seja submetida a órgão de segunda instância julgadora, se mostrou o despacho que admitiu o recurso especial, que discute matéria unicamente fática e que se fundou em decisão que nenhuma relação possui com a matéria em discussão. Aí ele abre, o próprio contribuinte abre um item, ausência de similitude fática. Não fosse todas as questões expostas suficientes para determinar o indeferimento de plano do apelo, cumpre ainda demonstrar o não cabimento do especial por ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, não tendo sido comprovada a necessária divergência jurisprudencial. O acórdão recorrido analisou os lançamentos contábeis e fiscais realizados pela recorrente, devidamente comprovados, assim como o parecer fiscal específico, o qual reconheceu expressamente a correção dos registros efetuados pela empresa e a subsunção da receita à tributação. Além disso, a turma julgadora reconheceu ainda a validade da indicação da receita no campo 20 da IDIPJ. Nesse sentido, observe os seguintes excertos do acórdão recorrido. Pois bem, em face desse julgado,
a recorrente apresentou como paradigma acórdão tal, no qual restou indeferido o pleito da contribuinte, não por sua eventual ilegitimidade, mas porque nos autos do processo a ele correlato, teoricamente não teriam sido apresentados as provas do oferecimento das receitas da tributação. Observe-se os excertos do acórdão paradigma, e transcrevo. Contribuinte falando, ou seja, o acórdão paradigma analisa processo em que não houve provas do oferecimento das receitas da tributação, enquanto o acórdão recorrido é de caso em que os julgadores atestaram a apresentação das provas, inclusive analisadas por parecer fiscal específico. Observe-se que o recorrido cita exatamente a análise da escrituração da receita e de informes de rendimentos fornecidos por terceiros. Trata-se, portanto, de casos em que a situação fática sob análise não guarda qualquer semelhança, não podendo ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional por absoluto descumprimento de pressuposto essencial. Importante destacar que a única matéria sobre a qual há similitude entre os acordos diz respeito ao reconhecimento de que não se poderia manter os lançamentos com base no simples argumento de que a recorrente teria indicado em linha incorreta da DIPJ a receita originária do saldo negativo, visto que qualquer das linhas apontadas determina sua substituição à tributação. E mais, dada a comprovação pelo contribuinte da invalidade do único fundamento apontado como causa para o indeferimento do pleito de restituição, não há que se imputar a ele qualquer outro ônus, ainda mais em caso como o dos autos, no qual, diferentemente do alegado pela recorrente, não houve qualquer equívoco no preenchimento da DIPJ, mas sim desídia do agente fiscal na análise das informações. De qualquer forma, o acórdão recorrido trata de situação distinta àquela do paradigma, que jamais poderia ser utilizado como prova de divergência, a não ser em evidente contorcionismo jurídico, como realizado pela decisão que concedeu seguimento ao recurso ora impugnado. Então, dessa forma, eu não conheço o recurso especial, poderia até me valer. Eu concordo com a IDELI, que o fundamento e tal, mas, para mim, com a devida vênia, o próprio contribuinte está assumindo, aqui é um tiro no pé, aqui, porque, naquele caso, a Fazenda fala que não vale, aqui ele fala que não vale, aí quando é conveniente, vale, quando não é conveniente, não vale. Então, aqui, nesse caso, assim, concordo com o racional da IDELI, mas, para mim, é uma assunção aqui de que não estamos falando de situações comparáveis. Passo a palavra para a IDELI, que deve se lembrar desse caso, né? Só passa a palavra para mim, depois eu vou passar para a doutora Edeli. Obrigada, doutor Tozelli. Doutora Edeli, a senhora está com a palavra, caso esteja preparado para votar. Vamos lá, né? Se eu não estiver preparado para votar esse caso, quem estaria? Que bom que os processos vieram juntos, né? Que bom que o processo foi sorteado para outra pessoa, né? Não me coube relatá-los, né? Porque é fundamental para essa terapia, né? Interna aqui dessa pessoa que recorrentemente não concorda com ela mesma, né? Já foram várias vezes, não será a última, possivelmente. Mas que também, no momento, não concorda integralmente com o relator. Vamos à explicitação aqui do meu sofrimento. Quando a gente analisa, quando eu volto aqui no meu voto no primeiro processo, o processo anterior relatado, o princípio do meu voto é todo no sentido da insuficiência acusatória para a imputação de ônus da prova ao sujeito passivo, ou seja, se não, falo de minha parte, se não houvesse nesse processo o trabalho posterior da DEFIS, eu decidiria a favor do contribuinte do mesmo jeito, sem analisar a contabilidade. É nesse caminho que eu sigo no voto, mas eu não concluo, né? Eu faço essa exposição, até depois da tabela aqui que está na página 16, numeração de baixo, eu demonstro que o contribuinte já tinha trazido evidências suficientes para que a autoridade fiscal constatasse que os rendimentos eram de swap, e aí teria que fazer uma investigação mínima do oferecimento desses valores e não se valer exclusivamente de que constava na linha da DIPJ. Contudo, nos autos veio o trabalho da DEFIS São Paulo, e aí eu analiso esses elementos e vejo que eles corroboram a alegação da contribuinte de que teria reconhecido essas receitas em momentos outros, né?
Então, quando eu analiso o agravo aqui, né? Eu sou especialista, né? Fiz o parecer para a presidência assinar. Comparo os dois acórdãos, eu analiso sob a minha ótica, né? Sobre o que eu pensei quando eu fiz o voto. E quando olho o outro litígio, penso, olha, se eu estivesse frente a esse outro processo, eu daria provimento ao recurso do contribuinte, na mesma linha que eu vinha desenvolvendo, ainda que não tivesse aqui a documentação, certo? Então, se eu fosse, e é por isso que eu discordo do parágrafo do voto do conselheiro Toselli, onde ele diz que ambas as decisões, na verdade, adotaram a mesma premissa, qual seja de que a contabilidade é essencial para comprovar o oferecimento das receitas financeiras. No caso que eu julguei, o meu primeiro argumento é de que para ser essencial a contabilidade, é preciso que a autoridade fiscal tenha desenvolvido o trabalho mínimo de análise para a inversão do ônus da prova, para imputar esse ônus da prova durante o contencioso administrativo ao sujeito passivo. É nessa linha que eu caminho. Contudo, o primeiro processo, a decisão não é minha, a decisão é do colegiado. Então, quando eu coloco essa premissa, mas também analiso e trago como argumento relevante, né, como argumento de reforço, para reconhecimento do direito creditório, todos os outros elementos contábeis que estão no processo, o colegiado julga com base nesse conjunto probatório. E aí é que eu concordo que não tem similitude fática entre os acordos. Porque a divergência não se estabelece em relação ao que eu penso do processo, mas sim ao que os dois colegiados decidiram, certo? Como no primeiro processo existe uma análise probatória trazida pela DEFI São Paulo, né? E no segundo processo não existe isso, né? Então eu acho que esse fator a gente não tem como saber se influenciou ou não, mas o fato é que ele constou, ninguém fez ressalva pelas conclusões, todo mundo votou com as duas premissas, então eu acho que eu acompanho o relator para não conhecer, mas não porque as duas decisões adotaram a mesma premissa, mas é porque no primeiro processo, né, que é o paradigma do segundo, havia um conjunto fático probatório, né, que se agregou à motivação para a decisão favorável ao sujeito passivo. Conjunto probatório, ressalta-se, que não foi trazido pelo contribuinte, foi juntado pela DEFI São Paulo em razão de um procedimento paralelo que ela desenvolveu e que veio aos autos antes do julgamento de primeira instância. Foi insuficiente para a DRJ, para mim foi um elemento a mais para entender que o direito creditório deveria ser reconhecido. Então, acho que é essa. Se alguém quiser fazer mais alguma escavação aqui na minha mente, eu estou à disposição. Mas eu vou ganhar para não... votou nos dois processos, 76 e 77? Então, eu estou votando 77. Eu acho que regimentalmente é o adequado, né? Mas a senhora está com vista de mesa para 76, Isso. porque a senhora afirmou que só votaria os dois em conjunto. Então, a senhora vai votar primeiro 77, não é isso? E depois a gente volta para a senhora para a gente concluir o 76, tá certo? Eu acredito que sim, acho que fica melhor, até porque a gente ainda pode ter debates aqui, né? Tá, doutora Lívia, a senhora está com a palavra. Doutora Lívia? Eu acho que ela está congelada, apesar Mas ela está verde. Aí. Oi, doutora Lívia, pois não. Pode Ela falar. escolheu uma figura boa para congelar, né? Ficou bem pensativa. Pronto, deu? Deu, estamos ouvindo a senhora. Peço desculpas por complicar, mas vendo a questão de o que a turma entendeu de quem era... Tudo bem, a gente sabe o que é a prova necessária. E isso é convergente dos acórdãos, mas de quem era o ônus da prova, uma turma entendeu que era do contribuinte e que, portanto, irrelevante ter diligência, enfim, o contribuinte tinha que ter trazido, na outra entendeu que era do fiscal. E aí a questão da diligência faz diferença
para quem entende que o ônus da prova não é do contribuinte. Então, se a gente olhar pelo ônus da prova, eu consigo ver divergência entre os casos. Então, eu concordo com o seu despacho de agravo. Edeli, pode falar. Eu afirmaria isso se no meu voto eu tivesse concluído a primeira premissa e tivesse dito, olha, constam esses documentos e eles são irrelevantes para a minha decisão. Né? Como, na verdade, eu analiso e agrego ao conteúdo desses documentos como elemento de convicção que a turma acolhe, então eu acho que eu não posso mais fazer prevalecer essa premissa. Doutor Tozelli, pode falar. Eu ia falar exatamente o que a doutora Edeli falou, presidente. Doutora Lívia, podemos votar? Pode falar, então. Bom, diante de tudo isso, entendo dele, é verdade, porque se o documento está nos autos, mesmo que o relator não tenha se manifestado, ele foi relevante, se ele está relatado, né? Mas não no caso, porque, enfim, então, para resumir, acompanho o relator. Ok, conselheira Viviane, como vota? Para a gente ver como essa questão da admissibilidade, de conhecimento do recurso é complexa, né? É uma visão que você tem no momento em relação aos fatos, a decisão do colegiado de um lado, né? O que foi relevante para aquele colegiado em função. Aqui eu acho que ficou, para mim, está mais claro, em relação à distinção fática aqui, né? Que foi trazida, que foi considerada pelo colegiado num caso, né? E no outro não havia, né? Então, a decisão do outro ficou num aspecto, num substrato fático distinto, né? Então, aqui é a minha dificuldade de ver, comparar aqui as decisões para fins de subir com a divergência é nesse sentido, da ausência da similitude fática. Eu vou acompanhar o relator. Não conheci. Ok. Acompanho o relator no conhecimento. Ok, não conhecimento. Conselheira Amélia, como a senhora vota? Também acompanho o relator para não conhecer. Ok. Conselheiro Fernando, como o senhor vota? Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Caio, como o senhor vota? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então negado o conhecimento por unanimidade no item 77 da pauta. Passemos agora... Pelas conclusões, tá? Edeli, pelas conclusões. Pelas conclusões com declaração de voto. Tá. Eu vou pelas conclusões da doutora Edeli também, por favor. Desculpa. Então, vamos de novo. Negado conhecimento por unanimidade, pelas conclusões, Edeli Lívia, DV Edeli, certo? Tá, então voltamos para o 76, doutora Edeli, que a senhora pediu vista em mesa para agregar aqui, então, seu voto. O conselheiro Tozelli já leu o relatório, já leu o voto, então, agora, ele não conheceu da mesma forma, e eu passo a palavra para a senhora, então. Vale aqui a mesma ressalva em relação àquele parágrafo e todos os esclarecimentos que eu fiz, eu vou também acompanhar pelas conclusões com declaração de voto. Ok, conselheira Lívia, como vota? É a mesma da doutora Edeli. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Considerando a similitude dos casos, o raciocínio é o mesmo, a decisão, meu voto é no mesmo sentido, no conhecimento acompanhando o relator. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Fernando, como vota? Com o relator. Conselheiro Caio, como vota? Com o relator. Eu também, então, negado conhecimento por unanimidade, pelas conclusões Edeli Lívia, DV Edeli. Tá, passemos agora para o 78 da pauta, da minha relatoria, recorrente São Lucas Ecomax, e o interessado é a Fazenda Nacional. Então, o processo já está na pasta. Presidente, tem 2 arquivos, qual que... É um. Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, proferido pela segunda turma especial da primeira sessão, em quadro 10 de 2011, por meio do qual decidiu por unanimidade dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar exigências de PIS e COFINS e manter exigências de RPJ-CSL relativas às receitas financeiras de forma adicionada à base de cálculo do lucro presumido. Aí a dementa eu transcrevo abaixo, já está transcrito aqui na minuta. O presente processo versa sobre o lançamento de RPJ-CSL, apurados na modalidade de lucro presumido, PIS e COFINS relativos às seguintes infrações.
depósito bancário não justificado e outras receitas financeiras não acrescidas à base de cálculo do RPJ CSLL apurados na modalidade do lucro presumido. A DRJ manteve parcialmente a impugnação para extinguir a exigência relativa à autuação, que teve como fundamento a omissão de receita baseada em depósitos bancários. A segunda turma especial da primeira sessão de julgamento do CAF, ao dar provimento parcial ao recurso voluntário, decidiu manter a exigência do IRPJ-CSLL sobre as receitas financeiras relativas a descontos condicionais adicionados à base de cálculo presumida e excluir as exigências de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras conforme decisão do plenário do STF, aqui os RF. Em sede de recurso especial, o sujeito passivo repisa seus argumentos contra a exigência do IRPJ-CSLL, de forma adicionada à base de cálculo sobre os descontos funcionais obtidos por ocasião do pagamento antecipado de equipamento que compõe seu ativo mobilizado. O recurso especial foi admitido, conforme despacho de admissibilidade de agravo, cientificado em quadro 1, despacho que admitiu o recurso especial, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, em 5 de 2017, conforme despacho de encaminhamento, é o relatório. Bom, no conhecimento, eu mantive as razões de despacho de admissibilidade, porque a Fazenda Nacional não questionou, em sede de contrarrazões, a admissibilidade, então eu ratifiquei e mantive o conhecimento do recurso. No que toca ao mérito, conforme relatado, a turma COR entendeu que o desconto financeiro condicionado a uma causa posterior à emissão do documento fiscal, no caso de pagamento antecipado, é uma receita financeira e, como tal, deve ser tributado. Fundamentou sua posição nos artigos 224, 373 e 521 do então RIR 99. Por seu turno, a recorrente entende que o desconto obtido no pagamento de fornecedores não representaria receita da empresa tributada pelo lucro presumido, mas redução de custo de aquisição do bem destinado a seu ativo imobilizado. Aduz que a tributação do desconto recebido em decorrência de pagamento antecipado extrapola o conceito de renda. Para tanto, faz menção ao artigo 153 do inciso 3 da Constituição, onde explica o conceito como acréscimo a um dado conjunto de bens e direitos patrimônio pertencente a uma pessoa física ou jurídica. Defende a inexistência de acréscimo patrimonial, eis que o bem adquirido no exterior não teve o seu custo diminuído em razão do desconto concedido, pois o valor de registro foi exatamente o valor pago e registrado nas notas fiscais de importação. Explica esse último fato, aparentemente contraditório, em razão do aumento considerável da taxa de câmbio, de sorte que o valor do desconto foi eliminado pela variação cambial, de modo que o saldo residual foi equivalente a 3,063,836,27. Continua na argumentação afirmando que não aferiu disponibilidade econômica ou jurídica de valores em razão do desconto obtido. Conclui que os argumentos da autoridade fiscal são totalmente impertinentes ao igualar desconto obtido ao recebimento de juros e aluguéis, pois juros e aluguéis remuneram capital, agregando-lhe valor. Ao final, requer o provimento do especial e o cancelamento da exigência de RPJ e CSLL. Já o Acórdão Paradigma entendeu, naquele caso, que se o contribuinte estivesse submetido à tributação do lucro real, os descontos obtidos seriam tratados como recuperação de custos e, portanto, deveriam ser incluídos na base de cálculo do tributo. Entendeu que aplicar-se-ia ao caso o 53 da 9.430, isto é, se o contribuinte não tivesse deduzido os custos ou as despesas de forma majoradas em período anterior, regime de tributação com base no lucro real, ou que esses custos ou despesas se referissem a período no qual tenha sido submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado. A Fazenda encontra razões, aduz que a recorrente recebeu de seu fornecedor, localizado no exterior, desconto equivalente a $166.595,25, conforme correspondência da qual o Banco Central foi notificado e que, no caso, resta clara a realização de receita e o acréscimo patrimonial, fundamentando ainda sua posição no artigo 9º, parágrafo 3º, inciso 2 da Resolução 750, CFC, que trata sobre o conceito de realização de receitas, em especial quando a extinção parcial ou total de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de um valor igual ou maior. Por fim, seja negado o provimento ao recurso especial. Não assiste razão à recorrente. De fato, o voto da turma COR aborda de maneira precisa e fundamentada a diferença entre o tratamento tributário do desconto para aquisição de bens, no caso, destinados ao ativo imobilizado. A distinção fundamental entre o desconto incondicional, conhecido no ato da negociação, e sobre o qual há uma quantificação e redução do valor do bem adquirido, e o desconto condicional,
que depende da condição futura e incerta a ocorrer no momento posterior à celebração do contrato. Repisa-se parte do voto da palavra da conselheira Esther. Aí eu transcrevo aqui, não vou cansar os senhores, está aqui na minuta. No caso concreto, diferentemente do que entende a recorrente, houve acréscimo patrimonial e ele decorreu da remuneração do capital. Possuindo disponibilidade financeira, o sujeito passivo negociou com o fornecedor um desconto de 166.595 dólares, $166.595,25. E esse desconto, perfectibilizado pelo pagamento antecipado de uma obrigação, produziu efetiva redução de um passivo. Houve efetivamente um pagamento a menor de um fornecedor. Essa diferença é indubitavelmente um ganho financeiro que só foi possível em razão de a hora recorrente possuir disponibilidade financeira para tal. Poderia o contribuinte permanecer com os mesmos recursos aplicados em um produto financeiro, por exemplo, que igualmente lhe proporcionaria receitas financeiras que teriam tratamento tributário similar, isto é, serem adicionadas à base de cálculo do lucro presumido. A opção em utilizar a disponibilidade financeira para liquidar antecipadamente dívidas permitiram ao sujeito passivo oferir desconto financeiro. Não se aplica ao caso a hipótese 53.9.430, citada na decisão paradigma, porque não se trata de recuperação de custos ou despesas em períodos anteriores. Enquadram-se na hipótese legal, por exemplo, as recuperações de créditos lançados como perdas, como as perdas no recebimento de crédito previstas no 9 ao 12 da mesma 9.430, ou seja, a lógica do dispositivo legal invocado é de que, se houve redução do imposto de renda em período anterior em razão de uma despesa, no exemplo, reconhecimento de um crédito como incobrável, e mais tarde o devedor solve a dívida, esse pagamento deve ser adicionado ao lucro para compensar a dedução anterior. No caso da recorrente, não houve redução de custo ou despesa, pois o bem era destinado a seu ativo imobilizado e permaneceu, após o desconto recebido, com o mesmo valor de aquisição, que será custo em uma eventual alienação quando for apurado o ganho de capital. Verifica-se de forma indubitável acréscimo patrimonial, tal qual previsto no 43, inciso 2 do CTN, porque houve uma redução do passivo, consubstanciada pelo perdão de parte de uma obrigação com fornecedores, e não houve redução de um ativo, isto é, repisa-se. O bem adquirido permanece com o mesmo custo de aquisição, a saber, o valor discriminado do documento fiscal. Logo, os descontos condicionados a pagamento antecipado de obrigações produzem acréscimo patrimonial e, como tal, enquadram no conceito das demais receitas, devendo ser acrescidos à base de cálculo do IRPJ-CSLL, quando apurados na modalidade de lucro presumido, 521 do Rio 99. Por essa razão, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial do sujeito passivo para manter a exigência de adição dos descontos auferidos condicionados à liquidação antecipada de obrigações à base de cálculo do IRPJ-CSLL, apurados na modalidade de presunção. Então, conselheiros, esse é o meu voto. Doutora Edeli, quando estiver pronta. Bem interessante, né? Que bom que a gente pode evoluir nessa discussão da recuperação de custos e despesas, né? Mas eu vou pedir vênia para não conhecer do recurso especial, porque justamente por conta desse aprofundamento que nos está sendo permitido, já tivemos o voto da Amélia, né? Lá naquele caso era... Essa foi a dúvida, se eu conheci ou não, porque teve o caso da Amélia, e eu fiquei pensando, ontem eu fiquei até meia-noite olhando para o processo. Eu até fiz um voto de não conhecimento, juro, eu estou sendo muito sincera. Mas eu falei, bom, vou colocar, né? Porque não teve contrarrazões, né? E aí eu realmente fiquei nessa questão e resolvi optar por conhecer, porque como não teve contrarrazão, então eu achei que poderia seguir em frente. Mas eu senti o mesmo desconforto em função do que a Amélia relatou, vou ser sincera. É que o caso da Amélia, o problema era antecedente. Lá, aparentemente, os dois acórdãos tratavam de fornecedor de mercadorias, né? Os dois casos de desconto concedido por um fornecedor de mercadorias, mas o processo relatado pela conselheira Amélia tinha o problema da deficiência probatória, né? Que não permitia alcançar, né?
qual era a operação era aquela mesma alegada, ao passo que o paradigma, já partindo da premissa de que era aquela operação, dá a consequência tributária para ela. Nesse aqui, é interessante porque os dois acórdãos comparados detalham a operação. Então, nesse aqui a gente tem um desconto financeiro por pagamento antecipado para um fornecedor, enquanto no paradigma o desconto é por conta de perdas e avarias, né? Ele traz expresso aqui. Registros que não se devem confundir descontos condicionais lançados nos fiscais, bem assim os concedidos posteriormente em razão de perdas e avarias nas mercadorias adquiridas com descontos concedidos no ato de pagamento. Então, nessas circunstâncias aqui, quando é uma compensação em relação de uma mercadoria que é custo, o conceito de recuperação de custo fica bem mais próximo, né? E por isso, inclusive, o artigo 53 da 9430 foi invocado de ofício aqui no paradigma, né? Porque você estava ali numa questão de compensação de redução de custo. Agora, aqui com todas as minhas ressalvas quanto a essa interpretação, só estou relatando o que está no paradigma. Mas aqui, nesse, a liquidação financeira, é pagamento antecipado, né? Então, isso possivelmente, por isso, Esther nem cogitou do 53 ao 9430, porque a gente está numa receita, na minha visão, tipicamente financeira. Então, eu acho que essa distinção fática aqui é muito relevante para a caracterização do dissídio, né? Embora a gente esteja falando de desconto, seja fornecedor em sentido amplo, né? Ficou me parecendo pelo seu voto que nem é fornecedor de mercadoria, é fornecedor de imobilizado, que tecnicamente nem é fornecedor, né? Máquina, não é máquina. Por isso que eu fiquei na dúvida também. Então, acho que a gente muda bastante aqui a discussão, porque aí você vai discutir, então, isso aqui vai afetar, reduzir depreciação, ou é o imobilizado que depois vai reduzir ganho, é o custo que reduz ganho de capital, né? Então, eu acho que esse cenário fático é muito semelhante. Eu vou pedir Vênia para não conhecer. Ok, conselheira Delia. Então, divergindo. Conselheira Lívia, como a senhora vota? Com o mesmo sentido da doutora Deli. Desconto financeiro de pagamento antecipado é bem diferente a discussão do que desconto de mercadorias estoque, né? Ok. Conselheira Viviane? Acho que ficou claro aqui para mim também a ausência de divergência no caso, presidente. Vou acompanhar a divergência. Não Ok. Conselheira Amélia, como vota? Para mim também, o principal aspecto aqui, no caso concreto, é essa questão do ativo imobilizado. Então, realmente, a gente não está tratando do estoque, a gente vir a falar de recuperação de custo. Então, esse aspecto, para mim, foi o principal, para também não conhecer. E a gente ainda vai ter chance de discutir mais um, se permitir. Fernando, conselheiro Fernando, como vota? Presidente, com a devida vênia, também vou votar com a divergência por não conhecer. Ok. Conselheiro Toselli? Com a divergência, presidente. Conselheiro Caio? Igualmente, presidente, com a divergência. Então, foi negado conhecimento por maioria, vencida a relatora. Doutora Edelia, a senhora faz o voto vencedor? Pode fazer? Pode? Então tá. Ok, então vamos resgatar o processo número 24 da pauta, de relatoria da conselheira Lívia, que esse não está em vista de mesa, não está em nada, não foi julgado ainda. Então vamos, antes do almoço, tentar pelo menos cumprir a pauta dos que não foram julgados. Vamos tentar, né? A recorrente Fazenda Nacional, interessado Via Leste Transporte. Quando estiver pronto, está com a palavra, conselheira. No caso, eu adoraria julgar o mérito, mas vamos lá. Recurso especial de divergência interposto pela Fazenda contra o acórdão 1301001551. Ele vai discutir a operação de absorção de prejuízo à conta de sócios e os aspectos tributários disso.
A Fazenda alega divergência quanto ao entendimento do acórdão recorrido de considerar o perdão de dívidas pelos sócios mediante absorção de prejuízos, amparado no artigo 509, parágrafo 2º do RI 99, então, que essa operação não caracteriza ganho tributável na pessoa jurídica, traz dois paradigmas aqui. 101.001.115 e 101.97057, que de perdão de dívida. E se a receita tributável é o valor de perdão de dívida. Foi dado seguimento apenas com relação ao paradigma 101.001.115. O despacho de admissibilidade, então, fala: analisando os acordos paradigmas em seu inteiro teor, verifica-se que apenas o primeiro trata de matéria analisada no recorrido com solução divergente. O primeiro acórdão paradigma, ao analisar essa situação similar do acórdão recorrido, traz entendimento de que a baixa de dívidas pelos sócios para absorção de prejuízos acumulados configura perdão de dívida. E, se não convertido em capital social, deve ser levado ao resultado e está sujeito à tributação. De outra parte, o acórdão recorrido diverge da interpretação do primeiro acórdão, ao considerar que o perdão de dívida pelos sócios, tendo como contrapartida a conta de lucros acumulados, configura absorção de prejuízos, portanto, não está sujeito à tributação. E aí, caracteriza a divergência. O sujeito passivo apresentou peça intitulada Recurso Especial, na qual não questiona o acórdão recorrido quanto à parte que lhe foi desfavorável, que tem uma parte, né? Mas sim questiona o recurso especial interposto pela Fazenda, rebatendo os argumentos ali mencionados. Em razão disso, a presidente de Câmara, por meio do despacho folha 603, recepcionou essa peça como contra-razões, em razão das alegações trazidas em seu conteúdo. Na peça recepcionada como contra-razões, o sujeito passivo questiona, então, a admissibilidade e o mérito do recurso. E passando à admissibilidade, o acórdão recorrido, então, conclui que não houve acréscimo patrimonial, eis que a operação realizada pelo sujeito passivo consistiu na absorção de prejuízos à conta de sócios, amparada no artigo 509, parágrafo 2º do RI 99, assim redigido. Não sei, eu nunca julguei essa matéria, acho que no CARF, que esse dispositivo fala que a absorção mediante débito à conta de lucros acumulados, de reserva de lucros ou capital. Então, a absorção, mediante débito nessa conta de PL, ao capital social ou à conta de sócios, de prejuízos acumulados na escrituração comercial do contribuinte, não prejudica o seu direito à compensação. Então, ele está tratando de prejuízo fiscal e fala, se você fizer a absorção de prejuízo à conta de sócios, isso não vai atrapalhar o seu prejuízo tributário, prejuízo fiscal. Nos trechos do acórdão recorrido a seguir transcritos, é possível perceber que a decisão compreende como institutos diferentes a absorção de prejuízos à conta de sócios, amparadas no 509 do RI, do perdão de dívida. Então, a decisão recorrida fala que essa operação de absorção de prejuízo à conta de sócios não é um perdão de dívida. Muito embora, lendo a decisão recorrida, muito embora tenha se esmerado em qualificar as operações relatadas como perdão de dívidas, o que implicaria no oferimento de proventos de qualquer natureza, não vejo nos autos a comprovação de que a parcela exigida seja de fato uma receita tributável. Não se pode confundir perdão de dívida com absorção de prejuízos apurados pelos sócios, sob pena de desvirtuar-se por completo a materialidade do tributo aqui tratado. Está correta a recorrente a defender que não se trata de lucro tributável. Esse montante não deveria compor o lucro líquido, já que se tratava inegavelmente de dívida dela recorrente para com os sócios, a qual for cancelada. Tratando-se de dívida da contribuinte para com seus sócios, deve-se observar a função precípua, que é a manutenção da integridade do capital social, o qual ostentava prejuízo. É justamente nessa linha que, parecer normativo 4 de 81, dispõe que se a absorção de prejuízo se der em valor igual ao crédito que o sócio da conta debitada seja titular, ter-se-á como regular e amoldada técnica contábil a eliminação da referida parcela redutora do patrimônio líquido, porque equivalente a um aporte de capital. Vejo, assim, que não há, no presente caso, qualquer acréscimo patrimonial a ser tratado, mas apenas a baixa de um passivo contra a redução de prejuízos acumulados, com impacto único e exclusivamente na conta representativa de direito do sócio contra a sociedade, porquanto houve consumo de prejuízos acumulados no exato montante do cancelamento da dívida. Então, o acórdão recorrido, então, reforma a decisão recorrida por isso. Ele coloca como diferente essa operação do mero perdão de dívida dos sócios, porque não teria trânsito em conta de resultado, é só trânsito em conta patrimonial. O despacho de admissibilidade já não admitiu o acórdão
97057, então eu deixo de analisar. Quanto ao 0010.115, admitido como paradigma pelo despacho, a infração apontada pela fiscalização ali foi a baixa de dívida contraída junto aos sócios da atuada no exterior, em contrapartida à baixa das correspondentes despesas pré-operacionais contabilizadas no ativo diferido, resultantes de serviços adquiridos no exterior e suportados diretamente pelo sócio credor, sem ingresso de recursos no país. A autoridade fiscal discordou do estorno de despesas pré-operacionais e asseverou que a baixa da dívida deve ser entendida como objeto de perdão. Ele falou que você fez, não pode só baixar a despesa, você baixa a dívida é perdão, ou seja, ato unilateral de transferência de patrimônio e renda em favor da empresa nacional, que não se confunde com aumento de capital. Então, ele fala, se você tivesse feito, ele quase fala, se eu tivesse feito a absorção de prejuízo da conta de sócio, não seria caso de tributação, mas como você simplesmente fez o perdão e não fez aumento de capital, ou não mexeu em conta patrimonial, é o caso de tributar. Então, o voto condutor do paradigma observa que, naquele caso, a DRJ havia entendido que o perdão de dívida da pessoa jurídica para com seus sócios equivaleriam a vítima. Essa operação efetivamente Lívia, passiva naquele caso não foi. Lívia, conselheiro? Oi. Não estamos ouvindo mais. Há uns 10 segundos que a gente não lhe escuta. Voltou, não? Voltou. Ah. Retroage um pouquinho, só coisa pouca. Tá. Iniciar o parágrafo. Então, só que o paradigma ele menciona a operação do 509, parágrafo 2º do RIR. Só que o voto condutor do paradigma, ele fala que a operação que foi feita, no caso, não foi a absorção de prejuízo à conta de sócios, foi o simples perdão de dívida. E por isso, o resultado que ele está dando. Transcrevo aqui, então, o trecho que ele menciona, o 509, enfim, e conclui que não foi esse o caso. Diante disso, eu concordo com a argumentação do sujeito passivo em suas contrarrazões de que o precedente 115 não serve de paradigma. Eis que aspectos fáticos específicos daquele caso é que fizeram com que aquela turma do julgador considerasse que não seria aplicável o 509 do parágrafo 2º do RIR. Na verdade, o precedente do paradigma discutiu especificamente se a operação aqui analisada poderia ou não ser considerada absorção de prejuízo à conta de sócios. E por se entender que não, conclui-se pela tributação. Tal precedente não chegou a decidir a questão posta para análise nos presentes autos, que nos presentes autos não se questiona que o que foi feito foi a absorção de prejuízo à conta de sócios e só está se discutindo se isso é tributável ou não. No paradigma, o que se discutiu foi, o que ele fez é absorção de prejuízo à conta de sócios? Não é, tributa-se. Então, a perspectiva foi muito diferente. As divergências, então, são por aspectos fáticos diversos. Então, oriento, não em razão de uma diferente interpretação dada pelos precedentes a respeito do tema tributação da operação de absorção de prejuízos à conta de sócio. Diante disso, entendo que não há dissenso jurisprudencial comprovado. Ok. Conselheiro Deli, quando estiver pronta, pode votar. Eu sou relatora do paradigma, né? E a operação lá foi bem diferente. A operação lá, ela baixou ela tinha dívidas por conta das despesas pré-operacionais, e aí ela faz meio que uma reversão das despesas pré-operacionais e da dívida, né? Então fica aquela discussão se ele pretendia não tributar o perdão da dívida, invocando esse dispositivo, e aí eu afasto para aquela operação, mas sem dúvida foi outra operação analisada. Acompanha. Ok.
Conselheira Viviane, como vota? Eu concordo com a relatora, acompanho. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho a relatora também. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli, como vota? Acompanha a relatora. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora, presidente. Eu também, então, negado conhecimento por unanimidade. Vamos agora para o 67, de relatoria da conselheira Amélia. Vamos julgar na sessão de hoje também. Se não me engano, era de ontem, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar qual é o processo. Espera só um instantinho. Achei. A recorrente da Fazenda Nacional, interessada é JT de Lima, microempresa. Por favor, conselheira, só está com a palavra. Bom, então, esse caso também é o que a gente estaria tratando dos descontos, né? Das bonificações aí, no caso. É um recurso da Fazenda, né? Contra o Acórdão 401.000.794, em que, por unanimidade de votos, foi dado parcial provimento, afastando-se a inclusão da remessa em bonificação como receita tributável. Então, a PGFN, ela alega justamente essa divergência com relação a essa classificação de bonificações e mercadorias recebidas pelo contribuinte, receita e redução de custo. O recurso ele foi admitido com base no paradigma 203.12.371. O contribuinte não apresentou as devidas contrarrazões. Ressalta-se apenas para fins de relatório que o contribuinte também interpôs recurso especial, mas o mesmo não teve seu segmento dado, né? Então, aqui a gente tratou, então, de um auto de infração, imposto de renda, PIS, COFINS e INSS, a gente está no regime do Simples, no calendário 2005, em razão de omissão de receitas não escrituradas no valor das notas fiscais de remessa em bonificação da fornecedora Souza Cruz para contribuinte. Segundo consta o termo de constatação na parte que agora interessa, informou que essa bonificação era equivalente ao valor ou preço de custo das mercadorias remetidas pela fornecedora a título de bonificação em mercadorias remetidas em função dos volumes comercializados pelo contribuinte, uma espécie de desconto em mercadorias, uma vez que o desconto é em dinheiro, sendo que tais mercadorias não escrituradas consideradas vendidas pelo preço de custo, já que os preços eram tabelados. E a DRJ manteve o lançamento da totalidade. Aqui pode ser que haja, então, a discussão com relação ao conhecimento, porque o paradigma trazido, ele trata de uma situação de PIS. Então, ter o arcabouço jurídico diferente, entendo que, como ressaltado pelo despacho de admissibilidade, que o cerne da questão foi tratado de forma divergente, que seria o tratamento das bonificações e mercadorias recebidas, enquanto no acórdão recorrido foi tratado como desconto incondicional. No paradigma, tratou-se como doação e, como tal, se incluiria no conceito de receita bruta. Posso passar ao mérito? Então, com relação ao mérito, a discussão travada serve para decidir se os valores das mercadorias que deram entrada na contabilidade da empresa como bonificação em produtos... Amélia, desculpa. Lívia e o Fernando pediram a palavra. Eu teria observação quanto à admissibilidade. Tá, Fernando também. Então, Também. vamos parar aqui, Amélia, só um instantinho, então. Aguardar, conselheira Edeli. Pode falar, conselheira Lívia, enquanto a doutora Edeli quer falar, vou passar a palavra para a doutora Lívia, e depois o doutor Fernando, ok. Tá. É que o paradigma, ele é da 202, não estou aqui com o número, mas o voto condutor dele, ele fala, reporta o relatório para dele discordar, por interpretar que as bonificações recebidas de mercadorias integram-se em base de cálculo do PIS e faturamento, quando levado em conta a definição de receita bruta estabelecida pelo terceiro da 978. E todo voto é com base nessa legislação. O conceito de receita bruta, conforme ampliado pelo terceiro, antes da decisão e da revogação e da decisão do STF, né?
Então, ele está considerando um conceito amplo de receita bruta conforme o começo lá, a redação original do artigo 3º. E o voto condutor analisa receita bruta sobre o prisma contábil e receita bruta na legislação do imposto de renda. Então, eu considero que as legislações são completamente diferentes, eu não consigo estabelecer uma comparação para conhecer, presidente. Ok, conselheiro Fernando, pode falar. Presidente, é mais ou menos na linha da conselheira Lívia, né? Esse caso era um caso de simples, é isso, né, Amélia? É muito pior, a situação é muito pior, porque na legislação do PIS e da COFINS, ainda teve um período que se tributava todas as receitas, depois foi julgado inconstitucional. Em relação ao simples, você jamais tributaria aquilo, porque não é a receita bruta que sempre esteve lá no 9.317. Jamais se tributou outra receita no simples que não fosse a mera receita, receita bruta mesmo, as operações de venda ou de prestação de serviço. São situações jurídicas completamente distintas também. Ok, então vamos fazer uma rodada no conhecimento, conselheiro dele, quando estiver pronto, é só avisar. Da forma como ficou o voto condutor do acórdão recorrido, ele induziu a fiscalizar a PFN a confrontar esse argumento de que bonificação é contabilizado como redução de custo e não como despesa, então não como receita. Então a Procuradoria buscou um paradigma que dissesse que bonificação é receita, né? Só que se equivocou em trazer um paradigma de PIS/COFINS que tem essa particularidade aqui bem expressa, né, como a conselheira Lívia mencionou, por ter um voto vencido e um voto vencedor, né, e o voto vencedor se pautar justamente na impossibilidade de não declarar a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo e, por isso, declarar esse valor como tributável como qualquer tipo de receita, enquanto para fins da legislação do simples teria que vir a interpretação, ele teria que suscitar a interpretação de que
de que a receita, de que a bonificação configura a receita bruta, né? Ele não teve, a Procuradoria não teve sucesso nesse sentido, então concordo que aqui a relatora está conhecendo, né? Então eu vou. É isso? Relatora, pode falar. Pode falar, relatora. Eu estou conhecendo, mas diante de todas as discussões que a gente teve nesses casos, eu vou mudar meu voto para não conhecer, aí eu poupo alguém de fazer o voto vencedor. Então eu tive. Diante de todas as discussões que a gente teve, então eu me convenço de que realmente, ainda mais nesse caso, que efetivamente era um caso de COFINS, eu até coloquei isso, eu fui mais pelo ponto da discussão do que é o desconto, né, em si, por isso que eu estava conhecendo, mas eu vou alterar meu voto para não conhecer, tá? Beleza, Amélia, ótimo. Doutora Edeli, como vota? Ele teria grande chance de ter sucesso se pegasse um caso de PIS/COFINS, né, para discutir se bonificação é receita ou não, né, mas foi cair justo nesse, né, em que ainda não tinha inconstitucionalidade da 9718, com a relatora. Ok, conselheira Lívia, como vota? Relatora. Conhecimento. Oi? Acompanhe a relatora. Ah, tá. Conselheira Viviane, como vota? Com a relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozelli, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora. Eu também acompanho, então, negado o Só conhecimento. um esclarecimento, André, só para ficar registrado, quando eu falei ele teria grande sucesso, a Procuradoria teria grande sucesso em caracterizar a divergência se encontrasse um paradigma que falasse de PIS/COFINS. Tá? Ok. Só para ficar claro. Registradíssimo. Tá, negado o conhecimento por unanimidade. Então, passemos agora às vistas de mesa. Alguém, temos 3 vistas em mesa, o 16, o 29 e o 65. Pode falar, conselheira Lívia, o 23 o 16 é o meu, comercial é Eloy. Um minuto, assim. Então, olha só, vamos parar agora para almoço e depois a gente volta mais cedo, né? E aí a gente termina mais cedo, se Deus quiser. Isaías, pode interromper a gravação, por favor?